Sabe quando você começa a criar muito conteúdo para o Instagram, mas você quer saber o porquê que você está criando aquilo, para poder também entender o que você deve esperar daquele tipo de conteúdo? Então, nesse vídeo, eu vou te explicar algo que você já tem escutado por aí, é sobre o topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Mas para isso, eu vou te explicar de uma maneira muito mais prática, para você conseguir entender, e isso vai te ajudar também a saber que tipo de formato você vai criar e também o que esperar daquele formato, o que esperar daquele conteúdo. Para conseguir facilitar esse entendimento, imagina que tem uma moça, sei lá, ela se chama Ana, e ela começou como um hobby fazer boneco de pano, sabe? Como muita gente que trabalha com produto artesanal normalmente começa como um hobby. E aí ela resolve ir na feira da cidade dela, só para mostrar. Ela não está vendendo ainda, ela só quer mostrar para as pessoas que ela faz boneco de pano. E nisso que ela vai na feira, muitas pessoas olham, tiram foto, grava, se interessa, fica olhando ali e ela sempre vai entregando um cartãozinho, um cartão de visita para mostrar onde é o ateliê dela, mas até o momento as pessoas só estão olhando o produto dela. Depois de um tempo, as pessoas que passaram ali na feira e gostaram do boneco de pano dela, resolveram visitá-la no ateliê. E lá no ateliê, ela começa a mostrar os bastidores, ela mostra como é que ela cria, qual produto ela está usando, e ela também vai fazendo uma interação, por exemplo, com as crianças, sabe? Ah, venha construir seu próprio boneco de pano, e ela vai conseguindo criar uma conexão muito maior com cada pessoa que vai chegando até o ateliê dela para conhecer ainda mais sobre o trabalho dela. Aí ela conta como é que foi a história, como é que ela começou a criar aquele boneco de pano que foi para sair de uma depressão, e aquilo acabou se transformando em algo muito maior e ela gosta muito daquilo. Passando algum tempo, algumas pessoas que visitaram o ateliê dela começaram a querer aquele boneco para elas. Começaram a desejar ter aquilo na casa delas, porque elas se sentiram tão conectadas com essa moça que elas queriam o boneco para elas também. E aí a Ana, né, a nossa moça aqui da nossa história, resolveu vender os seus bonecos. Pode parecer estranho, mas na verdade tudo isso é o funil de conteúdo. Quando a gente começa a mostrar o nosso produto, a gente está no topo de funil, que é quando as pessoas não sabem nada da gente, não conhecem direito o nosso produto, não se conectam com a gente, mas estão só olhando. Então imagina que são as pessoas que às vezes encontram algum Reels nosso e elas só olham, acham legal, curtem, compartilham, salva, manda para algum amigo, comenta até, mas ela só está olhando. Quando a pessoa visita o nosso perfil, ela começa a conhecer um pouco mais sobre a gente. Então, ela vai encontrar alguns conteúdos mais profundos, vai saber a história da nossa marca, vai saber aquilo que a gente acredita, o porquê que a gente começou a produzir aquilo. E quando essa conexão acontece, aí a gente vai para o fundo de funil. Porque o meio de funil é a conexão, o fundo de funil é quando a pessoa quer comprar e ela vai e converte aquela conexão em venda. Viu como não é nada difícil? Então, para a gente conseguir trazer essa pessoa que está apenas olhando o nosso produto até a conversão, a gente precisa criar os conteúdos corretos. E quando a gente fala de funil, o funil na verdade é um triângulo, né, invertido, onde o topo ele é muito maior e ele vai afunilando. Então, as pessoas que vão olhar o nosso produto, elas estão lá em cima, são pessoas que nem conhecem a gente, às vezes nem se conectam com a gente. Quando é que a gente consegue isso? Quando a gente tem um alcance maior. E para conseguir esse alcance, um dos formatos que mais conseguem trazer são os Reels. E até carrossel, se você consegue parar lá no explorar. Mas os Reels, ele tem como missão ser entregue para pessoas que não te conhecem, para não seguidores, para eles poderem lá ver se interessa pelo seu produto, pelo seu conteúdo, de modo geral. Esse é o objetivo do algoritmo do Reels, ser entregue para outras pessoas que talvez tenham interesse naquilo. Por isso que o alcance é muito maior. Então, quem vai encontrar o seu Reels são pessoas que não te seguem. Por isso que o ideal são conteúdos um pouco mais genéricos quando você está pensando em topo de funil. É aí que entra trend, às vezes alguns assuntos polêmicos, porque o alcance acaba crescendo muito. Quando algumas pessoas falam, coloca áudio em alta, é pensando nisso, se bem que agora o áudio em alta não está funcionando tanto assim. Mas a intenção é essa, é você ser visto por mais gente. Então, todo aquele tipo de conteúdo que foca em alcance, dicas, tutoriais, trends, eles são
para pegar esse topo de funil, aquela coisa genérica, é para você poder chamar a atenção da pessoa, tipo: "Olha, eu existo". É isso que você precisa imaginar. O topo de funil é simplesmente para as pessoas verem que você existe. Aí quando a pessoa vai ver, gostou daquele conteúdo, ela entra no seu perfil e aí a gente já está no meio de funil. O meio do funil é quando a pessoa vai no seu ateliê, né, no caso da nossa história. Mas na prática, quando ela está olhando o seu perfil. E aí, os outros conteúdos é que vão fazer esse trabalho. Se você já deixou algum post fixo sobre quem é você, sobre quem é sua marca, sobre o que você produz, se você já deixou nos destaques alguma coisa relacionada aos seus bastidores, que cria essa conexão, mostrando todo o processo do seu produto, mostrando como é que você confecciona, os insumos que você utiliza, qual é a qualidade, e até alguns outros assuntos, como por exemplo, você foi para alguma feira de eventos, tipo a Mega Artesanal que aconteceu agora há pouco. Isso também entraria nos destaques para a pessoa conhecer um pouco mais sobre você, vendo que você vai atrás de informações, de novidades. Tudo isso é meio de funil. No meio do funil é quando a gente começa a se conectar com a pessoa. É quando a gente pensa: caramba, tem tanto conteúdo maneiro, vou seguir essa pessoa. Nossa, eu gostei muito do produto dela, ela faz de diversas maneiras, várias personalizações, vou seguir essa pessoa. O seguir quer dizer que você já conseguiu uma certa conexão. Então, aquela pessoa já passou do topo de funil. Se ela começou a te seguir, ela já está no meio de funil e ela está no momento em que você precisa se conectar com ela. Então, os conteúdos que você vai ter que criar aqui são aqueles principalmente de histórias, de bastidores, de processo de confecção. Você pode fazer isso com Reels também. Então, se você parar para pensar, o Reels ele não é só para o alcance. Muitas vezes ele também vai servir para se conectar com o seu público. Por isso que a gente tem que entender qual é o nosso objetivo com aquele conteúdo. Porque, o Reels é para alcance. Não, mas dependendo do conteúdo que você está criando, ele não vai pegar um monte de gente, ele vai se conectar com quem já está com você. E aí também você precisa analisar: caramba, será que eu só vou criar conteúdo para aumentar a minha visibilidade? Ou eu também preciso criar conteúdo para me conectar com quem já está comigo ou com quem se interessar em visitar o meu ateliê? Você precisa ter essa análise para poder também saber. Às vezes você vai ver os insights do seu conteúdo, dos seus reels, e vai falar: poxa, mas o alcance foi baixo. Mas e aí o engajamento? E as curtidas? Será que isso também não está valendo alguma coisa? Será que é só o alcance? Quando você sabe por que você criou aquele conteúdo, você também consegue analisar se ele está dando certo ou não, porque são métricas diferentes. E esse período de meio de funil, ele demora. Ele pode demorar uma semana, um mês, tudo depende também da necessidade da pessoa com o seu produto. Se ela já está com algum evento, por exemplo, que vai acontecer daqui a um mês, às vezes esse meio de funil profundo de funil, que é a conversão, pode acontecer rapidamente. Às vezes ela já viu o seu Reels, gostou, pegou lá no topo de funil, começou a te seguir e te mandou mensagem querendo comprar. Não existe exatamente um prazo perfeito de que vai ser sempre assim. Cada pessoa vai ser de uma maneira. Tem pessoas que vão demorar para poder sentir segurança de que não é um golpe, de que você é confiável. Então vai ficar lá com você 1, 2, 3 meses. Às vezes ela não precisa do seu produto, mas ela gostou de você. E quando ela precisar, aí sim vai converter. Por isso que você também não precisa se sentir um pouco angustiado, pensando: caramba, eu estou com um monte de seguidor que parece que gosta do meu produto, mas não está comprando. Às vezes ela não está no momento de compra dela, mas você precisa continuar alimentando a sua relação com essa pessoa, para quando ela precisar, aí ela vai e compra de você. E antes dessa pessoa que está no meio do funil ir para o fundo de funil, que é quando a gente vai fazer a venda, ela vai ficando cada vez mais próxima. E qual que é o formato que deixa a gente mais próximo ainda dos seguidores? Os stories. Tanto que o algoritmo, ele vai entregar para as pessoas que já engajam com você, com as pessoas que eles analisam que tem maior probabilidade de clicar ali no seu perfil quando vê que você postou algum story. Ele vai ser entregue para essas pessoas. Então são pessoas que já estão ali com uma conexão muito maior, elas já estão gostando, elas estão curtindo, ou mesmo que elas não curtam, elas já estão com tempo de tela vendo o seu conteúdo. Isso também é analisado pelo algoritmo. Então, mesmo que a pessoa não curta, não significa que ela não goste do seu conteúdo. O tempo de tela também é analisado. E essa pessoa vai estar lá recebendo seus stories lá entre os primeiros, porque é assim que o algoritmo funciona. Então, é um alcance baixo. Não são muitas pessoas que vão lá ficar olhando, porque nem todo mundo está tão conectado assim. Tem pessoas que só estão gostando, mas não tem tanto interesse a ponto de querer parar para ouvir o que você tem para falar ali nos stories no seu dia a dia.
Então você vai usar esses stories para se aproximar, porque a gente vai descer um pouco mais esse funil. A gente vai pegar aquelas pessoas que já estão curtindo, engajando e tal, nos reels, no feed, e a gente vai começar a criar uma relação cada vez mais próxima com o conteúdo que a gente vai postar ali nos stories. Porque vai chegar um certo momento que você vai criar alguma campanha, vai fazer alguma coisa, e você quer levar essa pessoa que já está muito próxima para comprar de você. E é aí que você vai colocar o link de venda, seja o link do WhatsApp, seja algum link específico de algum produto que você esteja vendendo no marketplace, no seu site, aí não importa. Porque nas redes sociais a conversão acontece na maioria das vezes pelos stories, porque são pessoas que já estão interessadas, já estão muito engajadas e têm uma conexão muito maior com você. Por isso que elas estão vendo seus stories. Quando você coloca o link, essas pessoas que têm maior probabilidade de comprar. Não são aquelas pessoas que acabaram de ver seus reels, não. Por isso que às vezes você cria algum conteúdo muito com foco em venda e faz reels e não vende. Por quê? Está sendo entregue para aquelas pessoas que ainda estão lá voando, sabe? Só está dando uma olhadinha ou que ainda está criando uma conexão. A maior quantidade de vendas que você vai fazer vai ser através do link que você colocar nos stories. E para você ver se está dando certo ou não, você precisa criar conteúdos que levem a pessoa, né? Cria uma história, literalmente, que leve a pessoa para cada story para ela ir passando. E quando você colocar um link para poder saber se está tendo um certo engajamento ou não, se está tendo alguma conversão ou uma maior probabilidade de conversão, olha a quantidade de cliques que tem no link. Cada clique que a pessoa deu, de certa forma, você converteu. Não necessariamente você fez a venda, mas você conseguiu converter aquela pessoa a fazer aquela ação. Ah, você colocou às vezes um emoji. Se a pessoa clicou, isso é uma conversão. Então, a pessoa está se conectando ainda mais com você. Você colocou uma enquete, cada pessoa que clica respondendo, tudo isso é uma ação que foi feita e é uma conversão. Não necessariamente uma venda, mas cada conversão que você vai fazendo, mais próximo está daquele seguidor. Maior probabilidade tem dele comprar o seu produto em algum momento que ele precise. Talvez ele até não compre, mas ele vai te indicar, porque ele realmente está gostando de você e ele realmente se identifica com aquilo que você está postando. Então, se parar para analisar, esse funil de conteúdo não tem nada de difícil. Ele, na verdade, é algo muito prático. Você só precisa analisar aquilo que você quer mostrar na feira, depois você precisa mostrar aquele conteúdo que seria o seu ateliê e, por último, a venda em si, as pessoas que estão interessadas. E aí você só precisa analisar. Um Reels pode ser topo de funil, meio de funil ou até fundo de funil, mas normalmente não. Fundo de funil realmente fica mais com os stories, para poder analisar se aquilo está dando certo ou não através dos seus insights, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal. E eu também estou no @cecily.assis, onde eu trago dicas e estratégias para poder aumentar a visibilidade de quem trabalha com produto artesanal, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!